Seja muito bem-vindo, muito bem-vinda ao Conversa Diária. Aqui no meu, no seu, no nosso bate-papo leve, descontraído e cheio de boas histórias para contar. Aqui a gente fala de tudo um pouco como aquela boa conversa entre amigos. E hoje nós vamos falar sobre superação. Vamos conversar com uma empresária que tem a coragem, a determinação e o propósito ao lado do seu dia a dia da carreira. Ela é bauruense, superou um câncer de mama e usa, desse momento que ela vivenciou para ajudar outras pessoas a superar também e ver um outro olhar da vida. Nós vamos falar com Giovana Nascimento para que ela possa trazer mais informações em relação não somente dessa questão, mas como empreendedora também. Seja muito bem-vinda ao Conversa Diária. Obrigada por você aceitar nosso convite, Giovana. Eu que agradeço e me sinto lisonjeada por estar aqui com vocês. É muito bom, poder compartilhar toda a minha história, principalmente o que eu vivi nos últimos tempos, Eu acredito que mude aí a mentalidade de muitas pessoas que estão naquela fase profissional, de conquistas, que é muito bom também, mas que a gente saiba também olhar para dentro, aprender a descansar. E eu quero me apresentar para vocês agora. Meu nome é Giovana Nascimento, eu sou de Bauru. E meus pais, são empreendedores também, Eu cresci numa família de empreendedores, então isso já vem do sangue. E eles tinham uma loja onde eu comecei desde novinha, a ver as vendas, a ver como funcionava. E eu gostava muito dessa dinâmica de conversar, de me comunicar, E isso me trouxe, assim, uma bagagem muito grande onde eu me descobri como empreendedora. E apesar de ser formada em educação física, eu empreendi na minha área, junto com meu marido, mas eu sigo ainda, com aquele atendimento que eu gosto muito, conversar, ter contato, corpo a corpo, aquela coisa toda que a gente sabe que um bom vendedor tem. E você começou muito novinha, como disse, aos 14 anos já. Isso. Nessa parte do comércio, junto com os pais. Como que foi para você iniciar tão cedo e ainda estudando, fazendo esporte, e depois tem a parte que você trabalhou também nos Correios? Isso, é. Eu cresci dentro da loja, então eu acompanhava, eu chorava para ir com eles de final de semana, E aí, conforme eu já fui tendo uns 12, assim, 13 anos, eu passei a querer atender os clientes também. E aí eu comecei a ajudar, e eu atendia do meu jeitinho, Fui aprendendo. E chegou uma hora que eu falei, não, eu quero trabalhar em outro lugar, ter essa experiência. Foi quando eu fui para os Correios. E eu jogava voleibol também, para o time de Bauru, onde eu era bolsista do Prevê, através do vôlei, lá no Luso. E foi uma oportunidade maravilhosa para mim, assim, eu tenho muito orgulho e eu sou muito grata por isso, porque a minha escola, assim, o meu colegial eu fiz por conta dessa oportunidade. E aí, depois eu acabei trabalhando mesmo no meu pai. Depois eu fui para Pascoaloto, trabalhar como televendas, telemarketing. E depois de um tempo já, eu queria ingressar na faculdade. E aí, eu já comecei a fazer educação física, que era a área que, assim, tem meu coração. O esporte, tava ali já comigo desde novinha. E para mim, foi maravilhoso. Então, foi fácil conciliar os estudos com o trabalho, porque eu sempre fiz tudo que eu gostava ao mesmo tempo. E juntamente com toda a sua história, essa trajetória do esporte, educação, trabalho, tem também o Gabriel, seu esposo, Sim. E aí o empreendimento passa a fazer parte da vida de vocês? Isso, a gente se conheceu na faculdade, e aí nós éramos colegas de sala, assim, ele sempre foi dedicado na musculação, e eu ainda não conhecia. E aí chegou um período da minha faculdade que eu falei assim, eu vou me formar daqui 2 anos, eu preciso, ser conhecida na minha área. Eu quero me formar já sendo conhecida na minha área e entender da minha área, que eu queria trabalhar como personal trainer. E aí ele já tinha conhecimento, porque ele já fazia isso, ele já tinha entrado na faculdade com esse objetivo. E aí eu pedi para ele me ajudar. Eu falei, olha, você pode me ajudar, tal? Eu quero entender, compreender. E nessa ajuda, depois de uns 6 meses, a gente se apaixonou. E aí, assim, porque a gente começou a ver que a gente compartilhava dos mesmos propósitos. Então, a gente gostava de musculação, aquela coisa de estudar, de se dedicar à alimentação. A gente sabe que quando a pessoa é muito focada na dieta, é difícil, assim, ter um parceiro que não é
desse mesmo meio, né? Porque acaba, né? São duas pessoas que ficam diferentes e acaba realmente gerando conflito. E a gente se via muito semelhante. E aí, um tempo depois, assim, ele falou, olha, eu sou apaixonado por você. Daí eu falei, nossa, da onde? Porque eu estava muito focada em estudar. Mas aí eu falei, ok, eu vou te dar uma chance. Assim, a gente acabou saindo. E desde então, são 13 anos juntos, relacionamento e empreendendo juntos. O Gabriel, ele já vendia suplementos, né, na faculdade. E aí eu comecei a ajudar ele também, comecei a entender melhor. E aí, quando a gente se formou, a gente já dava personal trainer. Então, uma coisa foi puxando a outra. E aí, a gente decidiu abrir uma loja de suplementos. E aí, foi onde tudo mudou de novo. Que aí, nós fomos para a Clean Foods, que é a nossa empresa hoje atual. Você já tinha esse conhecimento, tinha objetivo. Sim. Diante disso, os desafios que vocês enfrentaram juntos, porque além de serem empreendedores, terem esses objetivos, mas quando tem um relacionamento junto, como que é essa parceria? Empresa É um desafio. Eu falo que relacionamento. é um desafio diário. É assim, são duas pessoas, né, com perfis, né, diferentes, assim. Apesar de ter semelhanças em gostos, né, eu sou de um jeito, ele é de outro. São criações diferentes, né? E todo relacionamento a gente precisa entender isso, né? E buscar esse equilíbrio, né? Um entender o outro. Então, assim, como a gente tinha a visão sempre para o mesmo lugar, né? A nosso olhar está sempre para o mesmo objetivo, fica mais fácil, né? Apesar de ter desafios como casal, né? Mas, assim, eu sempre fui muito focada profissionalmente. Então, para mim, era indiferente se eu tinha problema com ele na minha casa. Assim, era meio que assim, tem problema, briga ou discussão, mas trabalhando, eu tô trabalhando, Tinha essa sabe? separação do pessoal para o profissional. E isso para mim já É era mais importante. assim, para mim eu acho que isso me ajudava muito, aliás, ajudava muito no nosso relacionamento, né? Porque eu acredito que se fosse uma mulher com um perfil mais sentimental, né? Assim, esse outro perfil, eu acho que daí seria um problema, né? Mas como eu já era muito, assim, focada, pensando em trabalho, pensando em resultado, e eu sempre fui muito assim, eu não me importava. Se a gente estava com algum problema, eu chegava no trabalho, vamos trabalhar, acabou. E aí, por fim, que a gente acabava se resolvendo, né? Porque uma coisa puxa a outra e, no fim, a gente conseguia sempre equilibrar, sabe, as coisas. Às vezes, pedir ajuda da família também, que isso para mim é muito importante, né? Uma orientação, um respaldo, até pra gente dar um respiro, porque é o tempo todo junto, dividindo os mesmos problemas. Eu busquei terapia, porque eu percebi alguns comportamentos em mim também, assim, que eu via que eu era muito estressada. E eu queria mudar, eu queria melhorar, sabe? Como pessoa mesmo, para viver uma vida melhor. E há um certo tempo também, ele também topou a gente fazer algumas sessões de terapia. E isso também ajudou muito no nosso relacionamento. Com isso, da empresa são 10 anos de história. São 10 anos. E o que mais orgulha você ou vocês na história de vocês, na trajetória profissional? Olha, eu vejo assim que, para mim, eu acredito para ele também, a gente construiu tudo assim do nada, sabe? E isso é muito legal, sabe? Você olhar para aquele e falar assim, meu Deus, tudo tem algo que foi nosso ali, a gente construiu, sabe? E eu sou muito feliz por isso. Olhar para aquele e pensar, nossa, a gente conseguiu chegar assim num lugar legal, a gente sabe que é legal, mas que dá muito trabalho para manter também. E poder empreender é muito gratificante quando eu tenho essa visão, né? Que eu sei que a gente ajuda famílias, é uma troca, né? Uma parceria com outras famílias. E você vê as pessoas realizando sonhos e pensar, meu Deus, essa pessoa está realizando esse sonho através de um sonho nosso. E aí eu falo que é todo mundo, né? Tipo, eu falo aqui, a gente tem esse sonho e é em conjunto. Então, assim, a empresa, eu falo, é realmente nossa, que eu falo de todo mundo, porque para tá onde a gente chegou hoje, nós temos grandes parceiros que são os nossos funcionários. Porque, assim, se movimentar, né? A gente tem uma cozinha industrial que demanda muito. Tem as lojas, né? E os meninos são excelentes. Na cozinha o pessoal é muito parceiro. E agora que a gente abriu recente, né? Uma academia,
Também eu tô contando com um time muito legal. Então, isso é muito bom, sabe? Você olhar e falar, meu, vale a pena. E qual que é o propósito, já alinhando tudo que você menciona da empresa, juntamente nessa parceria com o Gabriel? Propósito de vocês, né, de levar para os clientes, É inclusive. transformar vidas, sabe? A Clean Foods, ela traz isso porque a alimentação saudável, ela muda a vida das pessoas, né? Eu, por exemplo, tive um tratamento muito bom, porque eu sempre treinei, sempre me alimentei bem, sabe? Então, assim, eu consegui fazer um tratamento bom também, devido a esse estilo de vida, sabe? Até aproveitando essa sua deixa em relação ao tratamento, Sim. né, você passou por um momento bem difícil e você superou e foi agora recente, em janeiro, descobriu o câncer de mama. Sim. Compartilha desse momento, como foi e essa superação até aqui. Olha, foi assim, um momento de muito medo, sabe? Descobrir um câncer é algo assim surreal, é inexplicável. Parece que assim meu mundo ele parou. Imagina eu assim, num momento de eu tava todo vapor, né? E eu queria fazer mais e mais, sabe? Quando você tá tipo, meu Deus, eu preciso tomar um gás, mas eu quero fazer mais. De repente você tomar um freio gigante. Pra mim, assim, eu falo que foi a melhor dor, porque realmente eu não me respeitava. Eu vivia num ritmo, assim, frenético, onde o meu corpo já dava sinais, né? Pra que eu pausasse, eu precisava de descanso. Só que eu não respeitava. E aí, quando eu descobri o câncer, pra mim foi um baque enorme. E aí, eu tive profissionais, assim, incríveis. O meu médico, que foi quem me deu a notícia, o Dr. Nelson Capóstolo, ele foi muito humano comigo, sabe? A gente chegou no consultório e aí ele falou, é um câncer. E aí eu fiquei, né, em choque. E aí ele falou assim, vamos orar. A hora que ele falou, vamos orar, sabe? Parece que, sabe quando você sente ali, eu pensei, eu sei, eu acredito na minha cura, sabe? Eu vou ser curada. Aquilo me deu um acolhimento, um conforto, sabe? Uma coisa, sabe assim, diferente mesmo. E aí eu já comecei, né, a buscar o diagnóstico. Aí fechamos o diagnóstico com metástase nos ossos e no fígado. Então, assim, meu corpo todo tava com células cancerígenas. Quando eu vi meu primeiro PET scan, que é aquele exame que você lê o corpo todo, eu fiquei, assim, pensando, meu Deus, né? Só que, ao mesmo tempo, acho que Deus, ele foi me tratando, sabe? Eu fui, assim, tratando o que eu precisava. E aí eu pensava, nossa, eu preciso ser curada na minha alma, sabe? O físico, eu sei que eu vou ficar curada, mas eu quero ser curada na minha alma. E eu comecei a buscar e eu tive uma conversa, assim, com Deus. Eu falei, Senhor, eu aceito, né? Se é isso que o Senhor quer, a sua vontade, eu aceito. Mas vai ser do meu jeito. E aí foi quando eu busquei academia. Aí no começo tinha uma personal que ia no meu condomínio me ajudar. A Gi Benzal, maravilhosa. Ela teve todo o cuidado também. Ela é fisioterapeuta. Então, por conta das lesões na coluna, tinha que ter muito cuidado. Porque eu não podia... O risco de trincar uma coluna era muito grande. E, assim, a gente foi tomando todos os cuidados. Eu caminhava bastante. Mas, assim, no começo, nos primeiros dias, eu não conseguia nem sair da minha cama. Eu não conseguia nem ir no banheiro. Então, assim, eu falo que foi um tratamento mesmo, sabe? E o que te deu força para todo esse momento? Você falou da fé. Além da fé, o que mais? Porque você também foi quem descobriu, na verdade, esse nódulo no começo, Sim, né? foi. Depois buscou ajuda profissional. Sim. É importante falar também sobre e o que te trouxe e te motivou, né? Te deu toda essa força para continuar nessa luta, porque a gente sabe que não é fácil, como você já trouxe relatos aqui. Sim. Olha, assim, Deus, ele foi o meu, sabe, meu alicerce ali. A minha família, meu Deus, a minha família é maravilhosa. Sabe, assim, ver a minha família unida orando por mim, eu falo, meu Deus, que eu vivi muitos presentes. Eu falo que nesse tratamento eu vivi muitos presentes. Então, assim, você vê sua família toda unida, sabe? Eu tenho mulheres incríveis na minha família,
mulheres fortes que me inspiram, sabe? Que eu me vejo muito nelas. Então, todas elas unidas orando por mim, sabe? Meu pai, meu irmão, meus sobrinhos pequenos entendendo e falando: não, tia, você já tá curada porque você treina, porque você faz dieta. Minha mãe falou que você já tá curada. Então, assim, as pessoas me mandando mensagem, porque eu decidi abrir, sabe? Primeiro minha mãe, assim, meio que: mas você vai contar alguns amigos? Eu falei: não, eu vou compartilhar, com certeza. Porque isso que eu vivi vai ajudar outras pessoas. E aí, nessa de compartilhar com as pessoas, né? Porque eu era uma pessoa que treinava, fazia dieta. Qual era a probabilidade de ter um câncer, teoricamente? Porque as pessoas sempre associam o câncer a um vício, a falta de uma alimentação regrada. E não, a mente adoece o nosso corpo. O estresse, ele realmente nos adoece. Essa vida que a gente leva hoje, esse estilo de vida, onde a gente não descansa, e a gente passa o tempo todo conectados, seja com pessoas ou com tela, que é a maior parte da nossa conexão mental, ela cansa, ela esgota. E a gente aprendeu a olhar para isso e falar que isso é alta performance. E não é alta performance isso. Alta performance é você saber realmente colocar tudo na sua prateleira. Então, primeiro é Deus, depois a família e depois o trabalho. E a gente inverte, porque a gente fica pensando que tudo é relacionado aos materiais. Que vitória na vida é você ter uma casa impecável, um carro do ano, ou os filhos, né, sempre impecáveis. E não, seus filhos, ele precisa de você em estado de presença. Ele precisa ser alimentado emocionalmente por você, não é pelo que você dá material para ele. Porque quando ele crescer, ele vai lembrar do que você fez para ele de acolhimento. E eu estava levando uma vida frenética, assim, onde eu não conseguia sair do meu trabalho. Minha cabeça ficava o tempo todo, eu ficava o tempo todo pensando em como resolver, como fazer. E eu fiz a minha vida inteira virar profissional. Inteira. Até mesmo por conta das divulgações. Então, assim, tudo era profissional para mim. Eu ia na massagem, profissional. Ia no cabelo, profissional. Ia a unha. E assim, como eu sempre me cobrei muito, eu nunca consegui trabalhar tranquila, aquela que tem gente que é assim, né? Faz, e era um nível de cobrança muito alto, eu já ia pensando: nossa, vou chegar lá, o que eu vou fazer? Vou gravar, vou falar, sabe? E eu, assim, vivi esse processo. Hoje, eu ainda estou mudando isso em mim. Porque agora eu retomei aos trabalhos, né? Tem 2 semanas. E assim, o nosso comportamento é muito difícil de mudar. Mesmo você querendo muito. É uma batalha constante, né? Então, eu estou aprendendo, sabe? Eu tô engatinhando, tem hora que eu tropeço, aí eu volto. E assim, eu tô tentando me reinventar e mudar a forma com que eu levava as coisas. Mas a minha vontade em abrir para as pessoas me fez, com certeza, ter essa coragem, essa vontade de vencer. Porque você vai conversando, você recebe força, eu recebi muito acolhimento das pessoas, meu Deus, sabe? Orações. E eu conheci muitas pessoas nesse caminho também. E eu mudei muito a minha forma de ver a vida, minha vida espiritual. Então, tudo isso me motivou muito a acreditar e a ter certeza que eu ia ser curada. Pela sua fala, de alguma forma a vida deu um jeito de parar você para uma reflexão. Seu sobrenome é Nascimento, então posso dizer que você renasceu hoje, está curada. Sim, hoje eu sou outra pessoa. Hoje eu sou outra pessoa. Eu falo que tem a Giovana do Antigo Testamento e a Giovana do Novo Testamento. Hoje eu sou outra pessoa. Hoje eu mudei muito, assim, e é maravilhoso. Para quem está passando por essa fase, Giovana, qual dica, qual conselho você deixa para quem recebe o diagnóstico e para quem está no processo também, porque são momentos diferentes? Sim. Olha, para quem recebeu essa notícia, eu sei, é muito difícil. É um momento de dor, é um momento que a gente precisa se acolher. A gente precisa realmente sentir tudo isso, né? E olhar para a vida realmente e, assim, enxergar que existem muitas possibilidades. O câncer, ele não é uma sentença de morte, né? Você receber um diagnóstico desse, ele não diz sobre quem você é.
é uma fase e a gente tem que colocar o câncer no lugar dele, né? Você não é o câncer. Então, para essas pessoas, eu sempre vou dizer para colocar o câncer no lugar devido ao lugar dele e seguir a vida, sabe? Querer viver, buscar fazer coisas diferentes, né? Porque por conta do tratamento a gente acaba se afastando, né, do trabalho, mas a gente não precisa se afastar do mundo, sabe? A gente pode ter, que nem eu caminhava muito na natureza, eu buscava outras coisas para ocupar minha mente. Eu voltei a ler, comecei a desenhar, pintar, porque é isso, a nossa mente precisa estar fortalecida. Para você, o que significa glorificar a Deus por meio da sua cura? Porque você fala bastante de fé, né? Sim, Trouxe aqui para sim. gente. Eu gostaria que compartilhasse também essa sua espiritualidade um pouco mais conosco. Mas antes, vamos precisar ir para um rápido intervalo e voltamos já. Vamos. Então, nós vamos para esse rápido intervalo. Você continue conosco, não saia daí. Voltamos já. Até mais. Voltamos com Conversa Diária. O bate-papo de hoje é com a bauruense empresária e uma mulher que inspira pessoas por meio de sua história de vida, na sua trajetória. E isso é muito importante, né? Foi um aprendizado para você, como você trouxe aqui para nós, Sim, como procura motivar outras pessoas a ter um outro olhar sobre a vida. sim. E antes do intervalo, eu havia perguntado, Giovana, sobre a questão de glorificar a Deus, porque você uniu também a fé juntamente para essa questão da sua cura. Com certeza. Gostaria que você comentasse a respeito e o que mudou nesse processo do antes e o depois da descoberta da doença com a questão da fé. Eu mudei completamente, né? A minha fé antes, eu falo que era uma fé morna. Sabe aquela coisa? Vai, uma vez na semana ir na casa de oração, mas, sabe, tudo muito superficial. E eu pensava assim, o que eu quero, eu vou fazer acontecer. E é muito exaustivo, porque depois que eu tive o diagnóstico, eu entendi que tudo é conforme a vontade de Deus. Tudo está aonde deveria estar. Eu pensava, como assim, né? Eu treino, como saudável, não tenho nenhum vício. Cara, eu tô com câncer. Mas eu entendi. Eu falava assim, é Deus falando pra mim, para, sabe? A gente precisa parar e confiar que as coisas vão acontecer no tempo dele. Porque antigamente, como que era as nossas avós? Quando um primo ia morar em outra cidade. Deus te cuide. Não era? E a pessoa ia, não tinha celular, não tinha como fazer chamada de vídeo, não tinha nada. Hoje, a gente fica nessa coisa da gente querer controlar, da gente querer, sabe, ter o controle de tudo, e a gente se cobra, a gente fica num desespero que a gente quer resolver, sabe, assim, e dar conta das coisas com a nossa própria força. Sendo que não, Deus, ele ainda está cuidando. E isso me mudou muito, assim, quando eu tive esses insights, assim, nesse tratamento, eu falei, meu Deus, como que eu passei tantos anos sem entender isso? E foi através da leitura da Bíblia, eu comecei a ler a Bíblia, conheci muitas pessoas que me ajudaram muito, né, a entender algumas coisas, só que, assim, eu não entendia muito o que a pessoa falava, eu pensava, eu vou ter que viver essa experiência por mim. E aí eu comecei a ler primeira palavra de Gênesis e ainda estou lendo. E aí, quando você vai lendo, você pensa, meu Deus, Deus fez isso. E eu tô aqui preocupada, gente. Ah, não, né? E aí eu comecei a olhar e falava assim, gente, minha doença não é nada. Minha doença não é nada. Olha o tanto que ele faz. E aí você entende que é realmente o que a gente precisa fazer, sabe? É entregar para Deus, é deixar Ele trabalhar, deixar Ele agir, é colocar Ele à frente de tudo que a gente vai fazer na nossa vida, de todas as nossas coisas, porque Ele tá trabalhando, Ele provém pra gente, Ele protege, sabe? É Ele quem mostra o caminho. Eu falo, uma porta fechada, mas todas as portas fechadas é Deus te chamando. E às vezes a gente ainda insiste em querer com a nossa própria força resolver e não, e sabe? E é muito mais leve quando você dentro entende isso, sabe? E pra mim as coisas, sabe?
assim, elas tiveram outro peso. Hoje as coisas têm outro peso, porque hoje as coisas acontecem, eu penso, Senhor, eu sei que eu preciso tomar uma decisão, mas vai ser feito conforme a sua vontade. Deus é um Deus de detalhe, basta estar aberto a enxergar. Sim. E até o Ministério da Saúde, o INCA, também aponta uma estimativa para 2025 em torno de 70 mil casos de câncer. Então, é muito importante que as mulheres também se atentem, façam os exames. Sim. E por que você decide compartilhar a sua história com outras mulheres? Reforça para a gente, Sim. né? Justamente porque o índice, ele é alto. Aumentou bastante. Isso. Para conscientizar, sabe? Eu falo que eu, quando tava já tendo algumas coisas assim, que eu sentia que meu corpo não tava legal, eu busquei ajuda médica, porém eu não fui num especialista. E o especialista da mama é o mastologista, sabe? Aquela coisa de que, ai, meu médico falou que tá tudo bem e tá tudo bem. Sabe? Isso é uma coisa que a gente precisa entender que é coisa do passado, né? Antigamente os médicos que eram assim, né? A gente tinha um médico para a vida toda e o que ele falava era aquilo. Não, hoje é cada um com a sua especialidade. E eu vi muito isso até durante meu tratamento, sabe? Em divergências de opiniões, que eu pensei, não, é porque realmente cada um com a sua especialidade. Então, mulheres, procurem um bom mastologista. Se você não sentir segurança no que você foi, procure uma segunda opinião. Porque se você faz o exame de imagem, tá? Precisa fazer ultrassom, precisa fazer mamografia. Se possível, uma biópsia, porque um bom mastologista, se ele vê que tem um nódulo ali, muitas vezes, não sendo o grau indicado, ele pede sim uma biópsia para você ter certeza do que tem ali dentro. Porque o nódulo é como um frasco com um líquido transparente dentro. Você não sabe se é sabonete, você não sabe se é álcool, você não sabe se é shampoo, você não sabe o que tem dentro, se é água. Então, precisa ser um médico bom para ele ter essa consciência e buscar todos os exames possíveis para você ter segurança. Porque se você tiver um nódulo e ele for cancerígeno, buscando no início, você se poupa de muita coisa. Sabe, eu conheço mulheres que pegou no início, não precisaram fazer quimioterapia. Ou retiraram, ou fizeram só radioterapia, sabe? Então, a importância de um diagnóstico precoce é exatamente essa, poupar a nossa saúde. Giovana, estamos caminhando para o final do nosso bate-papo do Conversa Diária. Gostaria que você deixasse um recado especialmente para quem está nos acompanhando. Eu quero agradecer, né, você que nos acompanha, que assistiu. Eu quero agradecer todo o carinho e dizer que tudo na vida passa, que Deus está conosco em todos os momentos. E assim, cuidem de vocês, marquem exames, façam bons exames com bons médicos e eu tenho certeza que tudo sempre vai dar certo. Obrigada pela sua participação, desejo para você sucesso, que você continue levando esse sorriso lindo, contagiante, inspirando outras pessoas por meio da sua história para que tenham coragem para seguir, seja num diagnóstico, né, de uma doença ou de qualquer outra situação, mas que elas continuem também inspirando na sua história aqui. Tudo pode mudar. Eu que agradeço muito esse papo leve. Você é incrível, maravilhosa, adorei, de verdade. Muita informação legal e eu agradeço pela oportunidade de todos também por me ouvir, porque eu acredito que quanto mais pessoas a gente conseguir alcançar, mais cura a gente vai ter sim. Eu que agradeço. Me inspirou, inclusive, com toda a sua história e sua trajetória. Sucesso para você. Obrigada para você também. Obrigada. Então, nós encerramos hoje o nosso bate-papo com Giovana Nascimento, essa empresária que inspira por onde passa, procura fazer a diferença por meio da sua história. Aqui eu vou deixando para você o meu muito obrigada por participar e nos acompanhar até aqui. Até o nosso próximo encontro. Um forte abraço. Tchau, tchau.